Vamos orar, igreja. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença e pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos dirija nesse momento. Nos dirija através do Teu amor, da Tua sabedoria, para meditarmos a Tua palavra. Um trecho tão conhecido do Senhor, mas que muitas vezes ganha força quando o momento se torna propício. E eu vejo que nesse momento temos que nos concentrar dentro do que o país está vivendo, dentro das coisas que aconteceram ao nosso redor, dentro de como o mundo está, de como Israel está sendo assolada. Eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dirija, Senhor. O que queremos é estar no centro da Tua vontade, mas para isso precisamos aprender da Tua palavra, meditar nela, estar realmente tomando cuidado de fazer tudo aquilo que o Senhor espera de nós. E sem o Teu Espírito, Pai, é em vão o nosso esforço, é em vão o nosso conhecimento, nossa inteligência, nossa forma de pensar. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor faz, mesmo daquilo que a gente não entende tão bem, mas que depois o Senhor traz entendimento, traz compreensão no Seu tempo e no modo certo, no Teu tempo que é o tempo Kairos. Em nome de Jesus, Pai, que oramos e Te agradecemos. Amém. Provérbios capítulo 16, versículos 1, 2 e 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Deus parece que nos destaca aqui, ou pelo menos toca meu coração, dentre tantas palavras que eu estudei e busquei meditar com o Senhor, entender por que Ele me levou para essa passagem. Entendo que sempre quando alguém leva a palavra, antes de a palavra tocar o coração das pessoas, vai tocar o coração daquele que a motivou. E com certeza eu entendo que nesse momento, muito provavelmente pelos acontecimentos recentes, o Senhor chama a reflexão. E a aula da Viviana que eu não pude ler antes de começar, só para saber se Deus ia dar um suporte em cima disso, usando a aula para mim, né? Quando eu assisti a aula, eu falei, puxa vida, né? Olha só. Eclesiastes fazendo uma meditação sobre a maneira de pensar sobre a vida, né? Sobre a vida, sobre a morte, sobre as coisas que acontecem humanamente com a gente. E é interessante que aqui o Senhor traz uma meditação também, né? Um pensamento filosófico, mas filosofia aí voltada à palavra, né? A maneira como Deus quer que nós nos preocupemos com a vida, né? Para que possamos enfrentar o dia mal quando ele vier. O coração do homem pode fazer planos. E Deus instituiu isso desde o Éden. Já no Éden, Deus colocou que o homem deveria fazer planos, organizar as coisas, fazer coisas. Tanto que quando ele instituiu o jardim do Éden, ele colocou o homem para cuidar do Éden. E ele o fez. Não sabemos por quanto tempo. Às vezes dá a impressão que aquilo foi tão pouco tempo. Não é verdade? E de repente veio a queda, talvez tenha sido milhões de anos, talvez tenha sido milhares de anos, talvez tenha sido alguns anos, nós não sabemos. Quando você lê Gênesis capítulo 1, né, que Deus fez os céus e a terra se tornou, não é que era sem forma e vazia. A tradução certa não é o verbo era, se tornou, porque tudo que Deus cria não é ruim. Pode se tornar ruim, não por culpa de Deus, mas por culpa do homem, ou de algo que aconteceu espiritualmente. Muitos rabinos, muitos teólogos colocam que do versículo 1 ali, pode ter acontecido muitos anos. Deus formou os céus e a terra e todas as coisas, mas ela se tornou vazia. E aí ele restituiu tudo, recuperou tudo. Mas enfim, ele diz que o homem pode fazer planos. Ele deu ao homem essa condição, essa faculdade. Mas a resposta certa vem dos seus lábios.
Então é interessante que o homem fez isso, cuidou do Éden, Deus trouxe a mulher e depois a queda aconteceu. Mesmo assim, o homem continuou fazendo planos. O homem continuou vivendo fora do Éden, para que ele não se perdesse eternamente e comesse da árvore que não deveria comer. Não é verdade? A árvore da vida. Ele já tinha comido da árvore do bem e do mal. Então Deus falou, não, deixa eu tirar, senão ele vai continuar errando nos planos dele. Ele se tornou falho. Mesmo assim, ele continua. Tudo bem, teve filhos, Abel e Caim. Caim matou Abel. Um filho não seguiu os ensinos do pai, Adão, que ele recebeu de Deus. Abel seguiu. E assim a história aconteceu. Foi uma escolha do homem. Que planos ele vai continuar traçando? O que ele vai fazer depois do erro? Não é verdade? Mas a verdade é que quando o homem sai do Éden, o seu coração se torna enganoso. Terrivelmente. Né? Então, lá em Jeremias 17:9 está escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Assim o homem se tornou. Assim também devemos olhar para os planos da nossa vida desconfiando de nós mesmos e indagando ao Senhor: Pai, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Agora o tempo está mais livre. Agora não tem mais desculpa. Colocarei o meu trabalho secular à frente? Colocarei as necessidades de outros da família que precisam do Senhor? Trabalharei na igreja? Agora é o momento de elaborar os planos de forma melhor e encontrar a resposta certa que vem do Senhor. É hora de mudar. Logo, logo, com fé, teremos um lugar próprio da nossa igreja. Esse logo, logo já demanda algum tempo, não será tão já. Mas é necessário já pensar assim, né? Colocando a fé, elaborando planos para saber o que o Senhor vai nos responder, porque Ele tem a resposta certa. Amém? E não nos preocupemos com os obstáculos que vão nos apresentar. Nós temos enfrentado no nosso país muitas divergências na área da lei, na área da política, na área da economia, muitos problemas, preocupações, mas não se preocupe. Gálatas é muito firme nisso. 6:7. De Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, ele colherá. Mas acho que é muito importante estarmos atentos às coisas que acontecem ao nosso redor, traçar bem os nossos planos, entender qual que é a prudência que Deus motivará aos nossos corações. Então, a resposta certa sempre vai vir do Senhor, mas temos que estar fincados na palavra, temos que estar buscando ao Senhor em oração. Oração é a maior arma que o crente tem. Não é a expulsão de demônios, não é a cura milagrosa, não é o falar em línguas, não é os dons de palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria, que muitos chamam de palavra de revelação. Não existe esse dom, palavra de revelação na Bíblia, existe palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Não é os dons que foram dados para serviço. A maior arma de um crente é orar, é motivar a sua fé em meio à dificuldade, em meio à dor, em meio ao desafio, em meio à tempestade dentro do barco. Essa é a maior arma. Existe um estudo de um médico feito com tomografia, que uma parte do cérebro importante para o pensamento, para o desenvolvimento e para que se evite Alzheimer, é maior irrigada quando a pessoa ora. Isso é comprovação científica. Eu tenho matéria aqui do médico em WhatsApp, se alguém quiser depois eu passo. Só não lembro agora para dar referência.
quando ele põe a mão e ajoelha, o lóbulo frontal ali, a parte do cérebro, irriga mais ainda. E não é irrigado com nenhum exercício físico que ele fizer em maior quantidade. Até mesmo um corpo decaído pelo pecado se sujeita ao Senhor. A soberania de Deus nunca será manchada ou vencida por qualquer ação que o homem fizer ou deixar de fazer. Isso não é lindo, não é maravilhoso? Então, se você tiver com dificuldade de orar, comece a mudar. Porque eu tenho dificuldade de orar muitas vezes. Mas eu falei, pai, eu não estou gostando disso. É as lutas que você tem enfrentado. Mude o horário, mude a dinâmica. Ore em momentos que você não costumava orar. E o outro não tem como atirar em você de forma tão surpreendente. Seja esperto como a serpente, não só manso como a pomba. Estamos em guerra. A guerra não é contra homens, não contra ideologias, apesar de muitas delas serem demoníacas. Mas a guerra é contra as potestades, contra os demônios, contra aqueles que não podem nos tocar, como está escrito em 1 Pedro, mas que atiram as suas setas, os seus dardos inflamados, para tentar minar a sua fé, para tentar minar a minha fé, para tentar me fazer desanimar. 25 de dezembro de 2021, eu entrei na casa da minha irmã e eu disse, mamãe não durará mais que 2 anos. Isso veio ao meu coração naquele momento. Tendo visto os problemas que ela estava passando, coisa e tal, que ela vinha já cansada, mas não estava doente como foi nesse último mês. E ela parou assim, nossa, não sei, posso estar enganado, é um sentimento que me veio. Hoje eu entendi que era de Deus. Já me preparando, mostrando, vou recolher. Está cansada. Ela já não está suportando mais. Deus prepara a gente. Deus preparará também você para aguentar essa transição, esse momento de dificuldades em que o país passa, em que tudo fica meio incerto. Tenha certeza disso. Cuidado com as notícias que se veem na televisão. Geralmente elas querem vender e trazer notoriedade, trazer ibope. As TVs vivem de anúncios. E se o Ibope está baixo, é sinal que tem que colocar notícias que chamem mais atenção. E nessa ânsia de chamar mais atenção, pessoas muitas vezes, não vou julgar todas, não posso aqui julgar, na verdade, muitas vezes não colocam todos os fatos como deveriam ser. O homem pode fazer os seus planos, não quer dizer que todos dele vêm do Senhor. Por isso que a resposta certa tem que vir dos lábios do Senhor. Ele dará o discernimento de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Em muitas traduções, o pesar aqui vem como o Senhor... E eu sumi com a minha marcação. Está aqui. O Senhor sonda o espírito. O Senhor avalia o espírito. O Senhor até desanima as intenções do espírito. E o espírito aqui é o espírito humano, o íntimo do homem. Que bom! Ele nos conduz de volta àquilo que ele entende ser o melhor para nós. E ele sabe o que é melhor para nós. São puros os seus olhos. Ninguém sai de casa pensando em fazer o mal, a não ser aquele que já está no mal, que já está perdido, que já foi, vamos dizer assim, desenganado pela vida e as circunstâncias, que optou por seguir aquilo que não se deve fazer. Mas a pessoa normal, comum, ela não sai pensando em fazer o mal, ela vai pensando em batalhar pelas coisas que ela espera ser corretas. É claro que ela busca sempre um atalho que lhe seja bom e que entenda que aquilo não é ilegal. Um preço melhor na internet. Às vezes o preço melhor não oferece um produto melhor. Enfim, ele busca isso. O entendimento do homem torna ele confiante demais. A sabedoria, todo aquilo que ele adquiriu com os anos de vivência, sejam poucas ou sejam muitas, torna ele confiante. É natural. Eu tenho muito mais facilidade
de comprar um carro com a idade que eu estou do que comprar um carro quando eu tinha 20, 18 anos de idade. Eu não sabia nada. Depois, com a vida, você vai aprendendo alguma coisa aqui, ali, com as experiências dos irmãos e outras pessoas, o trabalho, você ouve histórias. Então, você começa a adquirir informação e conhecimento. E aquilo te permite você comprar coisas melhores, ou não. Mas, aquilo também traz uma confiança muito grande. E é nessa hora que, às vezes, a prudência falha. Às vezes você perde a noção de que aquilo pode ser bom ou não. Um caminho que você escolhe para vir embora para casa. São tantas coisas. Coisas que a gente compra no supermercado. Coisas que a gente compra com a data em cima da hora. Você fala, não, tudo bem, não vai dar problema, mas às vezes dá. A gente fica confiante demais. Por isso que ele diz assim, os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Ele não tem a intenção de errar. Ele quer acertar. Só que nem toda vez ele vai acertar. Mas é o Senhor quem vai avaliar, é o Senhor quem vai dar o discernimento. Quantas vezes a gente chega... Quando eu era criança, roubei um pacote de chiclete lá por causa da Copa de 82. Toda criançada fazia isso no armazém do seu Pedro Ezequiel. Pai do Marcos, prefeito de Valinhos. 10, 11 anos. Eu não tinha conhecimento da palavra. Mas eu morria de medo. Se meu pai soubesse, queridos, era melhor que eu fosse preso. Porque eu ia apanhar, mas ia apanhar de desmaiar. Meu pai não dava moleza, não. Molecada faz isso, né? Não é fácil, não. Coisa de moleque na rua ali. É claro que se eu conhecesse a palavra, você não vai fazer isso. O Espírito vai te cobrar. Opa! Você vai dançar. É interessante que, olha como a mente vem, né? O ser humano é assim. Numa padaria, quantas vezes eu fui comprar coisa, recebi troco a mais, mas eu não fico mesmo. Uma que não é certo. Outra, que se eu ficar e tiver condições de restituir e não fizer, o inimigo te pega. Ele te acerta de alguma forma. Eu estou com uma continha desde maio ali, coisa pouca, R$23, num lugar que não caiu em lugar nenhum. Eu falei, o que eu faço com essa conta que não caiu no cartão de crédito, não caiu no cartão de débito? E não sei o quê. E aí eu descobri que a pessoa falou assim, não, se você for no estabelecimento, ele consegue puxar e ver se caiu, se não caiu para ele. Não aparece para você, mas aparece para ele. Ah, é? É. E se você for e efetuar, agora eu preciso pegar lá e lembrar de onde que eu comprei, né? Pai, faz lembrar, eu quero pagar isso aí, porque a pessoa não recebeu. E eu fiquei lá, falei, e agora? Quem que sumiu? Será que sumiu só aqui e não apareceu no extrato? Já aconteceu de eu não aparecer no extrato e no local, a pessoa falou, não, para mim apareceu, está aqui, ó. Ah, então tá bom. Coisas da tecnologia. Então, tudo aquilo que tiver à minha mão, que eu puder agir de forma honesta e correta, eu devo fazer, para que o Senhor possa me abençoar. Não é verdade? Nunca fui... Eu penso assim, que quem é vendedor de carro deve ser um terror, né? Porque, somente se o cara é crente, né? Como é que ele vai falar tudo que o carro tem? Eu fico pensando, eu acho que é um dos maiores desafios, né? Porque ele tem que falar. Eu acho que muitas vezes ele não quer nem saber o que tem o carro muito, né? Quem vendeu, ele fala, tá aqui, cara, o que eu pude constatar do carro é isso. Eu, quando fui vender meu carro, eu falei tudo que ele tinha, tudo. O carro meu era fera de motor, suspensão e câmbio. Lata não. E o cara ainda comprou por um preço legal. Falou, não, já verifiquei, seu carro é bom mesmo. Lata não, vem fazendo inteira. Olha que legal, tão gostoso, né? Tá aqui, ó, esse aqui. Se surgiu alguma coisa, troquei isso, troquei aquilo. Falei tudo para ele, dei um histórico completo. Eu guardava as principais manutenções. Pagou, o carro valia 10, ele pagou 5.500. Sabe quanto que era a funilaria dele? 5. Acho que deve ter vendido por uns 13. Porque o carrinho eu vi ali, ficou zerado. Ele formou inteirinho. O carro valia 10, 9. Não ia pagar isso. O carro estava cansado de lata. Sabe, acho que são coisas simples que o Senhor espera de nós. A pureza nos olhos, mas sempre pela avaliação do Senhor. Para a gente também não meter a mão em cumbuca, né? Senão... Samuel foi assim. Samuel chegou ali, foi escolher, né, alguém para
para rei. Aí ele falou, não atentes, o Senhor falou para Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Ele foi escolher alguém ali para ser rei, mas no fim depois veio Davi, né? Que era franzininho, magrinho, que não tinha um aspecto garboso de um rei, mas o qual o Senhor estava mostrando para ele, né? Os parâmetros do Senhor sempre são os outros. Como é que você faz para ter olhos puros? É só não deixar que as trevas ataquem esses olhos. Jesus disse isso, né? Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Há pessoas que vivem na vida sempre tirando proveito de situações e de pessoas, né? Essa pessoa está em trevas. Já vi irmão assim, de uma certa forma. Ele ainda precisa abrir o coração e entender que Deus opera com uma balança justa. Ele não gosta de balança que pende de um lado mais do que do outro. A balança do Senhor é justa. Ele vê a tudo e a todos a todo tempo. Mesmo no maior momento de dor, nós sentimos a presença de Deus o tempo todo. Nos velórios, no momento ali, mesmo em meio à tristeza, mesmo depois com o vazio dizendo o que deveríamos fazer ou não, o Senhor falou, descansa. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Você já viu isso acontecer? Amém, Pai. Então, vou descansar. Isso. Então, primeira coisa, Deus quer que a resposta certa que vem dos lábios dele sempre seja a nossa preocupação na luta pela vida. Deus quer que nossa inocência, apesar de toda a experiência vivida na vida, com tantos problemas e desafios, ainda assim, nós somos muitas vezes ignorantes para o que o mal está tentando contra nós. Então ele avalia tudo isso para nos proteger, para nos livrar, para nos alertar daquilo que temos que fazer ou deixar de fazer. Há coisas que precisamos deixar de fazer. E uma delas é o bendito maldito do celular. Bendito quando é bem usado com critério, com limite para as coisas que devem ser usadas. Maldito quando ele toma o tempo, o qual nos destrói o compromisso com Deus ou outras coisas. Eu digo isso por conhecimento de causa. É o que a Viviana falou mesmo. É muito fácil perder 30 minutos só para dar uma olhadinha rápida. Vai 1 hora. Eu já estou mudando os meus hábitos, estou jogando fora, é o grupo do bombeiro, é o grupo da família. Eu não estou dizendo que a gente não deve dar atenção para a família, não deve dar atenção para aqueles que a gente trabalhou junto tantos anos, que é o caso meu do bombeiro, ou para aqueles afins que também pode ser alvo de uma pregação, de uma ministração, de um momento em que a pessoa pede algo. Quantas vezes lá no grupo do bombeiro a pessoa informou, olha, está acontecendo isso, tal, assim, assim, olha, uma doação de sangue, quem puder, tal. É útil, eu não estou dizendo que não é. Grupos são úteis para a gente estabelecer contato social, para realmente interação. Mas eu acho que, mais do que nunca, nós temos que olhar para o Senhor e falar, Pai, o que o Senhor espera de nós? Qual a resposta certa que vem dos teus lábios aqui que eu devo falar para aquelas pessoas que estão nos ouvindo? Ou que estão nos vendo no celular? Senão a tecnologia toma conta de nós. A gente já sabe que no celular já vem ali, né? Eu comento sobre um carro, o que vai vir? Se eu não desligo e estou com os dados móveis ligados, vai vir propaganda de carro, não é verdade? Se eu comento a respeito de um sapato, de uma roupa, vai vir propaganda de roupa. Nós estamos sendo bem vigiados, gente. E quando não é dados móveis, é Wi-Fi. Então, não tem jeito. Nós estamos sendo controlados de uma certa forma. Basta nós depurarmos nossos olhos para que eles não fiquem em trevas, não fiquem dominados por tudo isso. Não é verdade? E a terceira é confiar no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Opa, vamos lá. Eu fui para saber essas duas palavras, confiar
e desígnios, né? Confiar, entregar com segurança. Isso aí é do dicionário comum, secular aí, né? Esperar com segurança, ter fé. Olha que interessante, né? Confiar é ter fé. Confiar ao Senhor as tuas obras. E os teus desígnios serão estabelecidos. O que são desígnios? Propósito, intenção, objetivo, plano, esquema. Então, se nós estamos ali, com o coração fazendo planos, esperando que o Senhor nos ajude dando a sua resposta certa, que sempre vai ser a melhor. Talvez não seja o que a gente mais gostaria, mas com certeza nós acataremos ela por temor e obediência. Todos os caminhos do homem são puros, mas o Senhor é quem vai avaliar, é o Senhor quem vai dizer para você se realmente você pode prosseguir daquela forma, naquele instante, do jeito que está sendo feito. Aí você vai confiar no Senhor as suas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. Eles serão estabelecidos, assim como em Salmo 37:5 também está escrito, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele o fará. É a forma de a gente transformar a nossa mente. Olhando para a vida, olhando para o país, olhando para o nosso redor, o que está acontecendo, buscando realmente não deixar que a mente tome a forma do mundo, né? Como diz em Romanos 12:2. Né? O que diz ali? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se iluda com tudo que está acontecendo. Pode piorar? Pode. Pode melhorar? Pode. Não importa. Você não vive sobre a tutela do funcionamento do mundo. Você vive sobre a tutela do funcionamento do Senhor. É os parâmetros do Senhor. É olhando para Israel e não se desesperando. É terrível ver o massacre ali. Israel sempre será perseguida. E quando o Senhor estiver para voltar, ela estará totalmente cercada. A gente não quer pensar assim. Carlos, quer dizer que então Israel está começando a ser cercada? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que Israel sempre foi perseguida. Ele é o povo escolhido. O inimigo detesta Israel. O inimigo detesta Jesus Cristo, judeu, Senhor e Salvador. O inimigo detesta os palestinos. O inimigo detesta a raça humana. A nossa luta é contra ele, em oração, em consagração ao Senhor, em buscando fazer as coisas na terra para que as pessoas olhem para nós e se incomodem mesmo. Vão se incomodar aqueles que não querem servir ao Senhor. Vão se achegar a nós aqueles que querem o Senhor, estão carentes dele e falem, ore por mim, eu preciso de oração, eu preciso entender como é que esse Deus faz. Como é que você perde a mãe e sua sogra e você está aí do jeito que você está? Porque é Deus quem rege nossa vida, ou pelo menos tem que ser. É muito fácil estar com Deus quando nós estamos reunidos em um churrasco maravilhoso, mas é difícil quando Deus pede o nosso Isaac. Foi assim, não é verdade? Para Abraão. Quando Deus pediu Isaac. Na verdade, aqui a metáfora é para entender aquilo que é mais importante. Tem coisas que eu já estou pedindo para Deus desde ontem. Falei, pai, me ajuda a deixar de fazer isso. Eu gosto tanto. É um esporte que eu gosto tanto, mas eu não quero ficar mais. Não me leva a nada. É só lazer. Mas esse lazer não pode tomar conta da minha mente, a ponto de eu começar a ter problemas para entender o que o Senhor está dizendo. Sabe quando Deus bate palma assim? Ó, aí, filho, agora sim. Pai, me ajuda a deixar de usar o celular nisso, porque eu sei que está tomando tempo. E aí quando eu vou orar ou quando eu vou fazer tal coisa, eu estou mais cansado. Eu não entendo porque minha mente está cansada. Eu acho que é opressão, não é opressão, é mente cansada. Está tudo pronto, você só fica ali absorvendo. Você não processa. Você tem que processar as coisas. A tecnologia é muito boa, mas como disse a Viviana na aula de manhã, você não estuda mais, você não lê, você não vai. Eu sempre estudei fazendo resumos. Tudo bem, é bom a fonte de consulta. O Google não é ruim, o celular não é ruim, a internet não é ruim, mas precisa ver como é que vai ser usada.
Tem hora que eu baixo algumas coisas e imprimo algumas coisas, porque eu quero ler. Se eu não ler, eu não consigo criar síntese, não consigo criar conceitos para dizer, pai, isso aqui é puro, isso aqui é ruim, isso aqui é trevas, isso aqui é luz. Não, isso aqui serve, isso aqui não serve. Vem tudo ali, você vai vendo, vai lendo, vai vendo, aquilo vai. A mente fica cansada, ela não consegue processar, ela só está recebendo, os olhos ficam cansados. Só que chega uma hora da noite, você perde o sono, não perde? Está cansado pra caramba no final da noite. De repente você começa a ver o celular, não sai o sono? Porque o cérebro entra em estado de alerta. Aí você vai dormir e não consegue. Você pensa que é só eu? É tudo assim. O inimigo pode estar jogando sua seta, fala, deixa eu achar esse cara alerta, ele está gostando, deixa ele de alerta, porque chega no dia seguinte ele vai estar quebrado. Aí ele vai dirigir o carro e vai bater o carro. O inimigo não toca, mas ele tenta jogar suas setas para tentar minar a sua força, a sua energia. A gente tem que ser mais esperto. A gente tem que estar esperto o tempo todo. Sem criar neura. Entendendo que é o Senhor quem cuida de nós. Entendendo que em vão vigia a sentinela se o Senhor não abençoar a casa. Mas você é a sentinela, continua cuidando do que é seu. Das suas coisas, do seu coração. Dos teus princípios. Não deixa eles ficarem manchados ou não fica desanimado porque de repente as coisas não estão acontecendo no país ou na sua cidade ou no seu trabalho do jeito que você gostaria. Cria essa situação. Pai, olha, eu estou olhando isso me desanima, me incomoda, mas mesmo assim, Pai, Jesus quando veio no Império Romano, 70% de imposto de renda era cobrado de todo mundo. Então não foi fácil. Dá a impressão que Jesus veio num período em que estava tudo legal no povo de Israel. Não! Eles estavam no horror, mas eles não deixaram de servir ao Senhor. Muitos não serviam como se devia, mas muitos serviam. Peça ao Senhor, eu já fiz isso. Pai, me mostra os teus servos, me mostra o que o Senhor está fazendo no mundo, me mostra o que o Senhor já fez. Você vai ver como começa a vir testemunho, começa a vir testemunho, começa a vir testemunho. Ou alguém aqui nunca ouviu um testemunho de um palestino em que Jesus apareceu para ele, ou para um islâmico, ou para um europeu, ou para um das Américas. A gente já ouviu testemunho disso. Lembra? O pecado está sobre o mundo, mas a graça superabundou. Só que os jornais teimam em colocar aquilo que é ruim, porque infelizmente o ser humano, até pelo estado de vigilância, quando ele vê algo perigoso, o que ele faz? Deixa eu ver. Oh, nossa, olha aí, peraí, deixa eu evitar isso aí, presta atenção, olha o golpe ali, você viu? Se ligar agora se ligar a chamada de vídeo, não atende. O cara põe a sua cara lá, depois você vira um pedófilo. Tá assim. Então você acaba indo ver coisas ruins. Lembra dos olhos puros? Tudo é puro aos seus olhos, porque você quer se resguardar daquilo. Mas até onde você vai ver aquilo? Até onde é necessário. É claro, se você ficar vendo imagens de Israel, você já viu o que Israel está passando. Ora por ela. Ora pelos palestinos. Ora para que aquele conflito cesse. Se coloque no lugar daqueles pais que perderam filhos. Meu Deus, não dá nem para imaginar. Você perder uma criança ali. Eu tenho muitos aqui que têm crianças. Não é verdade? Então, quando vier essa dor em que você fala, eu não quero pensar nisso. Você já pensou. Então, tira essa dor do seu coração e coloca diante de Deus. Pai, eu estou me colocando no lugar dessa pessoa que está com o parente cativo, que está com a criança cativa. Liberta, Pai. Faz o teu milagre. Você vai ouvir coisas que você vai se espantar. Não é verdade? Não só por Israel, mas por tudo aquilo que você ouve. Quantas vezes eu ouço sirene e eu oro? Quantas vezes eu vejo o avião no céu e eu oro? Pai, protege essa tripulação, protege esse avião. Lembrando dos acidentes no passado, da década passada, quando os aviões caíam e seus parentes perdiam seus entes queridos. Nós estamos na mão do Senhor. Estou pensando em viajar em novembro. Você acha que não vem o medinho? Vem. Caraca, se avião cair. Deus fala, e aí? Está com medo? Me busca que eu te dou a resposta certa, se é o momento ou se não é. Põe a tua fé aí, meu amigo. Olha como a gente tem apego pela vida, né? É errado? Não, nós somos seres humanos.
Deus queria que essa vida tivesse como Éden, sem morrer, curtindo, comendo do bom e do melhor, vivendo a vida em harmonia. Não foi assim, mas ele já trouxe a solução. Jesus já recuperou tudo e falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci, velho, eu sou o cara. Eu sou o que vai recuperar tudo e vou reinar a partir de Sião. Então, amém, vamos viver com essa esperança, com essa alegria. Tá vendo? Seu coração já melhorou, o meu também. Notícia boa. Em meio ao caos, em meio à dor, em meio à dificuldade, é o momento de você orar. Oração. Você começa orando oração relâmpago, 30 segundos na sua mente. Daqui a pouco Deus te chama de novo. Eu falo assim: Pai, quando o Senhor me chamar, não deixa eu parado. No meio do dia, às vezes Deus faz assim, estou ouvindo louvor, já vem aquele arrepio, falou: opa, tem alguém chamando. Já paro ali e já vou orar. É sempre que eu faço isso? Não, já aconteceu de passar o momento. E eu falo: Deus, cadê o Senhor? Eu falo: velho, você falhou, hein? Você pisou na bola. Perdão, Pai. Vamos lá, filho. Estou te chamando, não mosca não. Aí o outro vai, joga seta, não reclama. E às vezes eu vou permitir que é para você, é dar um sacode em você para você ficar esperto. É luta, meu amigo. Não para não. Não recolhi suas mães à toa. Já está mais liberado agora. Agora vamos lá. Tem que prestar atenção, gente. Deus não muda a nossa condição à toa. Tudo tem um motivo, não é verdade? Ou ele é ruim? Ele não é. Deus é bom. Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo ele é bom. É misericordioso. Mas Deus também é disciplinado. É correto. É justiça. Amém? E nos desígnios do Senhor, para terminar, Romanos 12, 9 e 18, ele diz assim, quais são os desígnios que a gente tem que seguir? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Quando a gente olha desígnio, tudo bem, propósito, intenção, objetivo, plano, meus planos. Não, primeiro é propósito, tá? A primeira palavra que vem em desígnio é propósito. Qual o propósito Deus quer que nós tenhamos no coração? É esse, Romanos 12, 9 a 18. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Voltando em Provérbios 16, 1, 2 e 3. É o resumo, né? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu nem percebi que esses desígnios praticamente é tudo aquilo que a gente meditou antes, né? É fácil fazer isso? É e não é. É se nós seguirmos as respostas certas que o Senhor nos dá através da sua palavra. É difícil quando queremos arbitrar pelas nossas próprias razões de justiça. Eu nunca oro na questão de Israel diretamente para que o Senhor mate aquele que é mau. Não. Não cabe a mim julgar. Mas eu falo: Senhor, estabelece a tua justiça sobre todos esses homens, todos que estão envolvidos neste conflito. É Ele quem vai julgar. Amém? Vamos orar? Queira se colocar em pé, amada igreja. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua santa palavra, por aquelas que nos mostra qual é a resposta certa do Senhor, que nos mostra o quanto o Senhor vela pela tua palavra em nossas vidas, nos avaliando, nos esquadrinhando o coração e provando nossos pensamentos, para que nós possamos, Pai, quando estivermos confiando nossas obras ao Senhor, saber que elas estão de acordo com os teus desígnios, não com os nossos.
Nós precisamos disso nesses dias tão difíceis, nesses dias tristes em que tantas pessoas sofrem, em que tantas pessoas são mortas, em que tantas pessoas sofrem as atrocidades do mundo, que querem tentar nos engolir. Temos que olhar para o Deus que não perdeu o controle do planeta e que julgará toda a morte, julgará toda a vida perdida, julgará todo o ato cometido pelo homem. Nada escapa aos teus olhos. Do teu trono eu sei que o Senhor comanda tudo e a todos, mas também cada um colhe o fruto das suas ações, como diz em Gálatas 6. Ninguém pode zombar de ti. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se plantar na carne, seus maus desígnios colherá na carne. Se plantar no Espírito, colherá as bênçãos do Senhor. Obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia, principalmente mostradas através de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Amém.